Olá pessoas, a aula de hoje a gente vai falar sobre o espectro eletromagnético, ok? As ondas eletromagnéticas, só lembrando, elas são produzidas por cargas elétricas oscilantes. Então sempre que eu tenho cargas elétricas oscilando, tá, eu produzo onda eletromagnética. Característica das ondas eletromagnéticas, elas se propagam na velocidade da luz em diferentes meios, inclusive no vácuo, tá? Uma onda ela só muda de velocidade quando ela muda de meio, ok? Então tem uma impressão meio errada aí quando você fala que a onda eletromagnética viaja na velocidade da luz. Parece que a velocidade dela é sempre constante, independente do meio onde ela se propaga. Não, a luz também muda de velocidade se ela entra num determinado meio. Se ela, a velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz no vidro, por exemplo. Tá? A forma de velocidade de uma onda, genericamente falando, é essa daqui. A forma da velocidade da onda na ondulatória. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência, qualquer que seja a onda, inclusive onda eletromagnética. O espectro eletromagnético nada mais é do que uma classificação das ondas eletromagnéticas por faixa de frequência. Então, olhando para essa fórmula aqui, tá? Num dado meio, a velocidade, todas as ondas eletromagnéticas vão viajar no mesmo meio com a mesma velocidade, ok? Vai diferir, então, a frequência de cada uma, dependendo da fonte. Dependendo da fonte que produz a onda eletromagnética, eu vou ter uma frequência diferente. Como a velocidade dela naquele meio é fixa, se eu aumentar a frequência com que eu estou produzindo uma onda eletromagnética, necessariamente eu estou diminuindo o comprimento de onda. Acompanharam o raciocínio? Então, mantendo essa velocidade fixa aqui, ó, tá? Ou seja, não mudando de meio de propagação, eu só vou mudar a velocidade se eu mudar o meio de propagação. Tá? Então, não mudando a velocidade, não mudando o meio de propagação, sempre que eu alterar a frequência, eu vou gerar também uma mudança no comprimento de onda. Se eu aumentar a frequência, o comprimento de onda diminui, e se eu diminuir a frequência, o comprimento de onda aumenta. O comportamento é inversamente proporcional. Por que eu estou destacando isso? Porque está aqui, ó. Peguei esse desenho aqui do nosso livro didático, tá? Quem tem o livro dá para achar esse desenho. Quem não tem, fica com um slide mesmo, está lá na plataforma. Então está aqui, ó. Repara, a seta do comprimento de onda aponta para a esquerda, enquanto que a seta da frequência aponta para a direita. Então aqui a frequência aumenta para a direita e o comprimento de onda aumenta para a esquerda, são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a frequência, eu estou diminuindo o comprimento de onda. Para analisar tudo isso aqui que eu estou falando, eu vou focar na frequência. Prestem atenção, eu vou estar sempre falando na frequência. Eu falei, vou aumentar a frequência. Então, eu vou ir das ondas de rádio para a radiação gama. Tá? Eu vou aumentar a frequência. Sempre que eu estiver aumentando a frequência, eu estou diminuindo o comprimento de onda. Ok? Então, vamos lá. A gente tem três grandes faixas do espectro eletromagnético. Embora aqui esteja representadas várias faixinhas, mas eu gosto de agrupar isso aqui em três grandes grupos de acordo com a fonte. Tá? Então, as ondas de rádio e as microondas, elas têm basicamente a mesma fonte. Então, ondas de rádio são produzidas por circuitos elétricos oscilantes. Tá? A gente pode dizer que as microondas também são ondas de rádio. São ondas de rádio de alta frequência. As ondas de rádio de mais baixa frequência são as tradicionais rádios AM e FM. Tá? A gente vai aumentando a frequência, a gente vai chegando aqui na faixa da TV, VHF, UHF, e depois a gente chega na faixa da TV digital, na faixa dos aparelhos de telecomunicação, dos aparelhos celulares. Se vocês tiverem curiosidade de comprar um celular novo, olha na caixinha dele, no manual de instruções, você vai ver lá a frequência de operação dele. A frequência vai estar lá em gigahertz. Não sei quantos gigahertz. Só lembrando, kilohertz
são 1000 Hz, gigahertz é 1 milhão de Hz, 10 elevado a 9. Tá? Então a gente vai aqui desde 10 elevado a 3 até 10 elevado a 9 Hz. Lembrando que é uma faixa, não tem a onda de rádio começa exatamente aqui e termina exatamente ali. Não, é uma faixa de frequência. Dentro dessa faixa de frequência operam as ondas de rádio. Tá? Tem uma frequência bem específica que é utilizada no forninho de micro-ondas. Essa frequência bem específica, ela vai ser absorvida pelas moléculas de água. Só que quando ela é absorvida pelas moléculas de água, ela não tem capacidade de quebrar as moléculas. Tá? Se as micro-ondas quebrassem as moléculas de água, a gente diria que as micro-ondas são radiações ionizantes, e isso não acontece. Ela simplesmente agita as moléculas de água, fazendo com que a temperatura se eleve. Tá? Então, não ocorre nenhuma mudança química, na estrutura química provocada por micro-ondas. Tá? Então, ondas de rádio e micro-ondas não são ionizantes. Já vou falar lá na frente o que é uma radiação ionizante. Aumentando a nossa frequência, a gente chega aqui na faixa de luz. Tá? Aí eu considero como luz a infravermelha, a luz visível e a ultravioleta. Embora essa classificação não seja consenso. Tem gente que não costuma chamar a luz infravermelha de luz, chama de radiação infravermelha. E a luz ultravioleta de luz chama de radiação ultravioleta. Chama de luz só o trecho visível da luz, só a luz que consegue ser, as ondas eletromagnéticas que conseguem ser captadas pelo nosso olho. Tá? Eu prefiro chamar toda essa faixa de luz. Então, a luz infravermelha, o nosso olho não capta, a luz visível é aquela que o nosso olho consegue captar, e a luz ultravioleta também o nosso olho não capta. Tá? Então, o que o nosso olho capta é uma faixa muito estreita, está aqui, ó, marcada aqui, ó, luz visível, uma faixa muito estreitinha, bem apertadinha aqui, entre o infravermelho, ou seja, frequências abaixo do vermelho, e o ultravioleta, que são frequências mais altas do que o violeta. Então, o espectro de luz visível, ele é um espectro que vai da cor vermelha até a cor violeta. Nossos olhos enxergam as baixas frequências, as frequências próximas ali de 4 vezes 10 a 14 Hz, como cor vermelha. Conforme a gente vai aumentando a frequência, a gente vai enxergando novos padrões de cores. O amarelo, o verde, o azul, até chegar nas altas frequências, que é o violeta. Tá? Aumentou a frequência acima de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, a gente não enxerga mais. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, de dois tipos de lâmpada. A lâmpada incandescente. A maior parte da radiação emitida pela incandescente é infravermelha, que são as chamadas ondas de calor. Então, se vocês lembrarem aí, essa lâmpada está caindo em desuso, mas os fornos a gás, por exemplo, o forno de casa, tem uma lâmpadazinha dessa lá dentro. Tá? Ela aquece bastante o filamento e, a partir desse aquecimento, ela emite luz. Ok? Então, vocês podem reparar que o tom dela é um tom amarelado, porque a concentração de frequência dela está na faixa mais baixa da luz visível. Já a lâmpada fluorescente, ela emite alta frequência na faixa da luz visível, ela emite essa luz violeta aqui, ó. Então é comum a gente encontrar a chamada lâmpada de luz negra, que é a lâmpada fluorescente sem a tinta branca. Então, a lâmpada fluorescente, ela inicialmente emite radiação violeta e ultravioleta. Emite luz violeta e ultravioleta. Essa luz ultravioleta é captada
pela tinta, pelos átomos da tinta branca que reveste o interior do tubo das lâmpadas de luz branca e emite luz em toda a faixa de frequência da luz visível. Tá? Então, esse processo de absorver radiação de uma frequência alta e emitir de uma frequência mais baixa a gente chama de fluorescência. Por isso que essas lâmpadas são chamadas de lâmpadas fluorescentes. A gente vai ver isso com mais detalhes quando falar sobre física quântica, tá? Mecânica quântica, mas é basicamente esse mecanismo aqui, ó, o átomo. Vocês já viram em química que ele tem cargas concentradas no núcleo e cargas espalhadas na eletrosfera. Os elétrons da eletrosfera, dessas camadas externas aqui da eletrosfera, eles absorvem energia externa da corrente elétrica, seja aqui no fenômeno de incandescência, seja aqui no fenômeno da fluorescência. Eu tenho um vapor de mercúrio aqui dentro, aqui eu tenho um filamento metálico, aqui eu tenho um vapor de mercúrio, mas basicamente é isso que está acontecendo. O elétron está absorvendo energia de uma fonte externa e ele transita para uma camada mais externa do átomo. Só que ele não é, o lugar dele não é nessa camada externa. Então, rapidamente ele volta para a camada interna, que é o lugar dele, e ele emite essa energia de volta para o ambiente. Então, como ele transita de uma camada para outra, ele está oscilando entre camadas, oscilando em alta frequência, produzindo ondas eletromagnéticas. Sacaram a ideia básica disso aqui? Tá? Mais detalhes a gente vê quando falar em mecânica quântica. Agora, chegando aqui no finalzinho do espectro, nas altas frequências, ali passando dos 10 a 15 Hz, eu já tenho radiação de raio-x e radiação gama. A radiação de raio-x ela ocorre em camadas mais internas, mais próximas do núcleo. Aquele processo que eu falei lá anteriormente ocorre em camadas internas. Aí a frequência já é muito maior, frequência de oscilação dos elétrons. A gente já está nos raios-x. E os raios gama ocorrem oscilações de dentro do núcleo. Lembra que tem carga elétrica dentro do núcleo também, a carga elétrica dos prótons. Então essa carga oscilando também gera onda eletromagnética de alta frequência. Qual é a característica básica dessas ondas de alta frequência? O tecido mole do corpo humano, o tecido que é a base de água, ele é transparente para essas radiações. Essas radiações são tão altamente energéticas que elas atravessam direto o tecido mole e elas só são absorvidas pelo tecido rígido, que é o osso. Tá? Então, a radiação gama também é utilizada na biomedicina, etc. Tá? Aí não vou entrar muito em detalhes com vocês sobre isso, mas é só para vocês saberem. Radiação de raio-x, radiação gama, radiações de alta frequência, altamente energética, e elas atravessam o tecido mole do nosso corpo. Tá ok? O problema dessas radiações é que elas são radiações ionizantes. Então, junto com o ultravioleta, a gente tem um grupo aqui conhecido como radiação ionizante. Essas radiações têm a capacidade de arrancar elétrons dos átomos, ou seja, ionizar átomos, ou quebrar ligações químicas, formando íons também. Né? Quando quebra uma molécula, forma-se íons. É justamente essa radiação ultravioleta presente na luz solar que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese. Vocês nunca pararam para pensar como é que a planta produz o seu próprio alimento a partir da luz do sol. Ela expõe o gás carbônico e a água na folha, a radiação ultravioleta da luz solar. Essa radiação ultravioleta é capaz de quebrar as moléculas de água e de CO2 e as enzimas das plantas recombinam isso, formando os açúcares e tal. Então, como vocês podem ver, a radiação ionizante é uma radiação de alta frequência. Tá? Essa radiação também, quando atinge a nossa pele,
Eu falei para vocês que ela atravessa a pele, mas ela atravessa causando danos, tá? Ela atravessa quebrando ligações químicas. Então é essa radiação que causa câncer de pele, quando você se expõe muito tempo na radiação solar, ou essa radiação que causa problemas de saúde em profissionais que atuam na parte de radioterapia, na parte de imagens por raio-x, o pessoal tem que usar roupa de proteção, etc. Então, reparem que as micro-ondas no nosso forninho de micro-ondas está muito longe dessa frequência aqui, tá ok? Então, fiquem tranquilos, podem utilizar os forninhos de micro-ondas sem problema nenhum, porque micro-onda não é radiação ionizante. Radiação ionizante é radiação de alta frequência a partir do ultravioleta, tá ok? A gente fica por aqui na aula de hoje e até a próxima.